Paz, vamos começar mais um Believer Talk, hoje num cenário diferente, e temos a honra de receber o pastor Ronald Gustavo aqui. Muito obrigado, pastor, por estar aí. Uma honra, Benjamin. Uma honra. Deus abençoe a sua vida, abençoe os nossos amigos telespectadores, pessoal aí da internet, você que está nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida, onde você quer que você esteja. Então, nós vamos falar hoje sobre cosmovisão cristã. O que é? Bem, Benjamin, a ideia de cosmovisão é como enxergar o mundo, é a maneira como você enxerga o mundo. Ou seja, cada ser humano ele é influenciado por uma ótica, por um ponto de vista. Então, ele vai enxergar o mundo através de uma lupa, através de uma lente. Então, existe no mundo muitas cosmovisões. A cosmovisão cristã é uma cosmovisão extremamente forte, né? Firme, uma cosmovisão que trabalha uma ideia de verdade, uma verdade absoluta, não trabalha uma cosmovisão da verdade relativista, materialista, secularista e etc. A cosmovisão cristã, ela ensina a mim e a você a maneira da gente olhar para o mundo na perspectiva do cristianismo. Então, quando você olha, por exemplo, a natureza, você olha o universo, você não acredita, nem eu, nem você, nem os nossos irmãos que estão nos assistindo, a gente não consegue crer em algo que veio do nada, assim, do ponto de vista do Big Bang. A gente acredita no ex nihilo, que é o termo em latim, né? Que veio do nada, mas esse nada quem criou foi Deus. Deus criou tudo. Então, a gente não acredita do ponto de vista de um universo autocriado por si. Ou seja, sem um Deus que cria todas as coisas. Então, o nosso ponto de vista de cosmovisão, de primeira base, é uma cosmovisão criacionista. Nós cremos que a natureza, que os mares, que o céu, que as estrelas, que eu, você, que a sua família, a minha família, a sua família que está assistindo, todos nós somos feituras de Deus. Usando um termo da teologia, nós somos a imago Dei, né? A imagem e semelhança de Deus. Nós não a gente não viemos, não originamos a partir de um primata, através de milhões de anos, e fomos evoluindo até essa espécime, né? Que é o Homo sapiens. Não, eu não creio nisso. Eu creio que eu sou feitura da imagem e semelhança de Deus. Deus me criou. Deus me criou com um propósito, com um fim, com um plano. Quando eu leio Salmo 139, desde antes de eu tivesse forma, Ele já me amava. Isso me ensina a olhar para o mundo, Benjamin, e me relacionar com o ser humano, não do ponto de vista do Big Bang, da evolução, mas do ponto de vista da criação. Ou seja, o meu relacionamento com o ser humano, dando um exemplo aqui a ideia de cosmovisão cristã, do ponto de vista criação relacional, quando eu me relaciono com você, eu me relaciono do ponto de vista que você é imagem e semelhança de Deus. Você é uma criatura criada das mãos de Deus. Então eu tenho que te respeitar acima de tudo, porque você é um objeto da criação de Deus. Deus te criou. Ou seja, você é imagem e semelhança de Deus. E quando eu me relaciono com o mundo desse ponto de vista, então todo mundo que me cerca, eu tenho que tratar essa pessoa de maneira com educação, com empatia, com respeito, independente de quem ela seja, cor, etnia, religião, sexo, orientação sexual, como numa perspectiva de mundo. Eu estou olhando para o mundo. Sendo mulher ou homem, não importa se ela é mulher ou homem, eu vou tratar ela com respeito. Criança, adolescente, jovem, eu tenho que respeitá-la, eu tenho que honrar essa pessoa, amar ela, porque ela é criatura de Deus, ela é a imagem e semelhança do Criador. Ainda que, de repente, ela possa estar num momento de dificuldade, drogado, ébrio, preso, doente, mas por isso que eu visito, por isso que nós visitamos. A gente estende a mão, porque ainda que ela esteja caída, ela é uma criatura. Ela é imagem e semelhança de Deus, está um pouco apagada, porque o pecado fez isso, o pecado tirou de nós o brilho da graça, não é? E arranhou um pouco essa superfície bela, fantástica, que é a criação de Deus. Então a coisa ficou meio turva. Então por isso a igreja está aqui. A igreja, ela me ensina você, ensina a todos nós que nós não somos obra do acaso, nós somos criados a partir da imagem e semelhança de Deus. Isso é um ponto de vista muito pequeno, Benjamin. Como é que funciona a cosmovisão da criação? Quando você se relaciona
com o universo do ponto de vista que Deus criou tudo, Deus é o dono de tudo e o Senhor de tudo, então eu cuido melhor do meio ambiente, porque Deus é o Criador, eu respeito as pessoas, porque Deus é o Criador, então eu não maltrato os animais, porque Deus é o Criador. Olha quantas coisas a gente resolve no mundo. Eu não bato em mulher, porque Deus é o Criador. Eu não agrido ninguém, porque Deus é o Criador. Eu não levanto placas de aborto, porque Deus é o Criador. Por menor que seja a criatura, por mais pequena que seja, ela é criação de Deus. Ela faz parte das mãos de Deus. Isso é um ponto de vista muito pequeno a respeito de cosmovisão cristã. Mas agora que o senhor nos deu essa noção do que é a cosmovisão cristã, como um jovem pode influenciar com a cosmovisão cristã? Por exemplo, como é que um jovem influencia com a cosmovisão cristã? Primeiro, ele tem que entender que são as 3 bases, né? Eu já vou antecipar aqui algo que eu quero deixar isso para o final, até para deixar como conclusão, mas é 3 bases da cosmovisão. Por exemplo, criação, queda e redenção. Que é o tripé da cosmovisão cristã. Eu digo que é sempre mais fácil você entender a cosmovisão a partir desse tripé. Um jovem, quando entende que Deus é o Criador, houve uma queda e há um Redentor, ele absorve isso, ele se relaciona com o mundo e ele influencia o mundo a partir disso. Ele explica para o ser humano que ele não é obra do acaso, ele é um Criador. Então ele trata o grande problema da humanidade. Qual é o problema da humanidade? O problema da humanidade não é câncer, não é falta de dinheiro, não é violência. O problema da humanidade é o pecado. O pecado, ele gera tudo isso. Ele vai gerar todo o problema da humanidade. O pecado é o grande mal a ser combatido e foi combatido na cruz do Calvário, quando Cristo Jesus morre na cruz do Calvário e nos purifica de todo o pecado. Ou seja, Cristo mostra que através do sangue dele, ele vai nos redimir. Mas a primeira coisa que um jovem ele tem que entender para influenciar o mundo é que há um problema, é o pecado. O pecado é o ponto principal para a gente poder resolver os problemas da humanidade. Como é que o jovem influencia? Ao invés dele tentar resolver o problema social do ponto de vista só da política, ele achar assim, não, eu vou resolver o problema com a política, eu resolvo o problema social e eu resolvo o problema do homem. É a ideia de Rousseau. O homem nasce bom e o meio corrompe. A primeira coisa que Rousseau vai tentar dizer é que há uma bondade no homem e quem vai corromper o homem é o meio. É um erro, porque o homem não nasce bom, o homem nasce mal. Há um pecado em nós. Então, por mais que a gente coloque esse homem dentro da melhor estrutura, melhor espaço, mais confortável possível, Benjamin, ainda que a gente coloque ele com todo tipo de recurso, em algum momento, ele vai começar a manifestar o pecado sobre a vida dele, ainda que ele esteja num meio excelente. Não obstante que pessoas em meios assim, extremamente excelentes se matam, se drogam, se agridem mutuamente ou agridem-se a si mesmo, né? Se cortando, inferindo problemas no seu próprio corpo, ficam vazias, depressivas, agonia, crises existenciais, elas não têm paz consigo, não têm paz com ninguém, ainda que ela esteja num meio excelente. Mas o que aconteceu com ela? É o pecado. Então, o jovem ele influencia o mundo quando ele entende que Deus é o Criador, que o problema do mundo é o pecado e que esse pecado pode ser resolvido através do sangue do Cordeiro, através da remissão. Quando o jovem vai para a universidade, ele senta lá na cadeira, ainda que o professor dele fale sobre a teoria da evolução, porque evolução é uma teoria. Existem pontos ainda muito abertos. Ainda que ele sente lá, o professor fale sobre a teoria da evolução, um jovem com a cosmovisão cristã, ele, com todo respeito, é claro, ele pode conversar com o professor e com os amigos, com os alunos, mas e o criacionismo? E aonde que fica o Deus Criador? E como é que a gente resolve? Não, há um pecado no mundo, mas há um Deus que resolveu esses problemas. Há um sangue que nos purifica. Então, quando a gente trata um homem, quando a gente se relaciona com o universo, através disso, quando o jovem ele tem a sua mente preparada, né, com essas 3 bases, ele consegue enxergar isso no mundo, saber que o homem está tentando resolver problemas do ponto de vista político, financeiro, querendo resolver esses problemas
tentando colocar para baixo do tapete o pecado, não tem como resolver. Então, um jovem influencia quando ele enfrenta o mundo, o jovem cristão, quando ele se torna um acadêmico, ele consegue absorver a teoria da evolução, quando ele consegue dialogar do ponto de vista do criacionismo, da cosmovisão cristã, e ele consegue falar de maneira muito equilibrada, com a mente preparada, ele consegue propor, mostrar para o mundo que existe um Criador, existe um pecado, mas existe uma solução. Um jovem assim, ele pode influenciar muito. Assim como John Wesley influenciou o período dele na Inglaterra, como Lutero influenciou na Alemanha, como Calvino influenciou em Genebra, como os grandes conquistadores influenciaram, conquistadores não, vamos colocar colônia de povoamento da Nova América, nos Estados Unidos, conseguiram propor na Nova América e transformaram toda aquela situação dos Estados Unidos, dando uma base cristã para aquela sociedade, para a sociedade americana, assim como o alemão e Calvino, junto com Teodoro de Beza, John Knox, em Genebra, e conseguiu propor, mostrar toda aquela cosmovisão, então transformou toda aquela sociedade. Ou seja, um jovem com essa capacidade, Benjamin, ele não só muda a sua família, ele muda os seus amigos, ele mostra para os seus amigos que o problema é o pecado, mas que o sangue de Cristo liberta, ou seja, há uma solução para o problema dele, ou seja, você não é fruto do nada, Deus te criou, você tem um propósito, ou seja, a gente consegue responder perguntas, né? Quem eu sou, para onde eu vou e de onde eu venho, ou seja, você responde perguntas da filosofia, você é criação de Deus, quem você é filho de Deus, para onde você for, olha, se você se arrepender dos seus maus caminhos, você não morre e fica aqui, você vai encontrar ele na eternidade. Ainda, eu sei que é um pouco longa a resposta, mas é uma pergunta complexa, falando da criação e da queda e da redenção, aí a ideia da esperança. Por exemplo, se relacionar com esse problema da pandemia, o Benjamin, com o Covid, em um ambiente sem esperança, onde as pessoas morrem e falam, não, morreu, acabou. Por exemplo, do ponto de vista ateísta, aniquilacionista, o cara morreu, acabou. E a gente trabalha do ponto de vista cristão. Não, peraí, eu não morri, acabou. Eu vou ressuscitar. Eu estarei com ele na eternidade. Ou seja, nós enfrentamos o problema sabendo que o nosso Deus ressuscitou e vive, e Ele está conosco nesse vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o meu cajado me consolam. Ou seja, um jovem, ele influencia dando esperança, influencia dando saída, influencia mostrando que há um Criador, que nós não estamos no acaso, no universo autocriado, existe alguém que reina. Então isso tranquiliza, isso dá paz para a gente. Realmente, essa cosmovisão é muito importante, ainda mais na pandemia, como o senhor falou. Mas o senhor sabe me dizer um personagem bíblico que representa essa cosmovisão, o que ele fez e como ele influenciou a sociedade? Eu acho, sem dúvida, Benjamin, eu acho que assim, a gente tem alguns personagens que conseguem fazer, por exemplo, transformações no seu meio, mas conseguem sobreviver ao meio onde eles estão vivendo através de cosmovisões muito firmes. Por exemplo, deixa eu sair um pouco do cristianismo e um pouco para o judaísmo. Por exemplo, Daniel, ele vive na Babilônia, Israel já tinha caído, né? Já estava... os dois reinos já tinham caído, tanto o norte quanto o sul, né? O reino do norte cai para a Síria e o reino do sul cai para a Babilônia. E quando ele vai para o cativeiro, Daniel é muito jovem. Daniel é um rapaz muito novo, mas ele vive na Babilônia, que tem uma cosmovisão diferente da cosmovisão judaica, é politeísta, né? Eles têm um diálogo com a divindade um pouco diferente, eles creem em deuses diferentes dos judeus, né? O judeu é monoteísta, eles são politeístas, a cosmogonia, a maneira como os deuses se comportam na Babilônia, a cosmogonia diferente do judaísmo, ou seja, são vários ambientes diferentes, mas Daniel consegue sobreviver, mesmo tendo colocado sobre ele, empurrado toda uma cosmovisão babilônica, propondo ele sentar na mesa. Olha, se você sentar, você vai ser melhor, cara. Se você não sentar, você morre. Os amigos dele
que vão para a fornalha na proposta deles irem para... Olha, se você adorar, vocês sobrevivem. Se não adorar, vocês morrem. Ou seja, totalmente influenciado por uma cosmovisão satânica, e de idolatria, de peso, eles sobrevivem. Porque a cosmovisão deles é tão forte, a maneira como eles enxergam a Deus é tão poderoso, que a fé deles é tão robusta, que o que está em volta não os afeta. Não consegue afetar Daniel. Daniel sobrevive a ponto do rei reconhecer que em Daniel há um espírito de excelência, que o Deus de Daniel vai livrar ele da boca dos leões, né? Daniel capítulo 6. Do ponto de vista do Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz em Éfeso, Atos 19. Eu preguei isso até na sede, no Connect geral aí da Strong, né? da juventude. Então, assim, para mim, o que Paulo faz em Éfeso em 3 anos é um negócio fantástico. Diana dos Efésios, uma baita divindade, uma das grandes divindades do mundo antigo, gente vindo de todo o ambiente para adorar a Diana. E Paulo consegue, em 3 anos, transformar Éfeso a ponto de Diana perder o status de deusa e Éfeso se torna o farol de Deus naquela Ásia Menor. Ou seja, a igreja ela transformou a cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo entrou e implantou ali o reino de Deus sobre aquele lugar e transformou. Então, Benjamin, eu acredito nisso. Eu acredito que a igreja é muito além de fazer culto. A igreja é capaz de transformar o modo de pensar de uma sociedade inteira, de mostrar para onde a sociedade tem que andar. Então, o papel do pastor, do pregador, do ensinador de escola dominical, do líder de jovens, é muito além do que se reunir no culto e falar no púlpito. Quando ele abre esse texto sagrado, a Bíblia Sagrada, e ele fala para a igreja, como o nosso pastor Silas Malafaia faz de maneira brilhante, e mostra o ponto de vista da cidadania, do ser humano, da maneira como o ser humano deve fazer. Isso impacta a gente e a gente leva isso para fora. Isso que a gente tem que fazer. Tanto Daniel fez na Babilônia uma coisa bem micro, não é? Micro, ele influenciou os seus amigos, não se deixou de ser influenciado pela Babilônia, se manteve limpo, né? E como Paulo fez em Éfeso, transformou toda a sociedade de Éfeso. Afetando até a economia, né, pastor? Perfeito. Afetando até a economia. No caso de Éfeso, a adoração a Diana dos Efésios acabou. Demétrios, ele entendeu o que muito cristão, o teólogo cristão não entende, que o que Paulo pregava acabava com toda e qualquer religião. Ou seja, havia algo em Paulo, uma pregação do evangelho, que esmiuçou todo o sistema econômico maligno. Ou seja, o Benjamin, eu vejo isso, eu acho isso interessante, por exemplo, do ponto de vista da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela tem algo diferente. Eu não estou aqui defendendo o meu grupo, mas assim, falando do ponto de vista teológico. A Assembleia de Deus ela tem um negócio diferente. Ela consegue entrar em lugares que muitas igrejas não entram. Em áreas extremamente dominadas pela violência. E quantos testemunhos eu já conheci de pessoas que estavam à beira da destruição, à beira da morte, né? Praticamente ali com um pé na cova. E foi resgatado através do evangelho e hoje se tornam pais de família, trabalhadores, pessoas de bem, e estão na igreja, na mesma igreja que ele encontrou Cristo. Hoje ele está lá, sendo usado para ajudar os outros a saírem desse mesmo ambiente. Ou seja, a Assembleia de Deus com esse ímpeto do leigo. O leigo tem um espaço no ambiente para evangelização. O leigo é quem não faz parte da estrutura eclesiástica. Ele é um membro, mas ele pega um folheto, ele vai no trem, ele vai no ônibus, e ele anuncia o evangelho, e ele anuncia para a família. Ou seja, ele é um agente de Deus. É uma cosmovisão. Ele está mostrando para as pessoas o que Deus fez com ele, ele quer que Deus faça com o outro. Então ele fala para o colega de trabalho que bebe, que está agredindo a esposa, do outro que está entregue às drogas, do outro que está em desespero, e ele dá um folheto, ele dá uma palavra. Não precisa de teologia. Ele está mostrando para os outros o que Cristo fez com ele. Então ele apresenta, cara, olha o que Deus fez comigo. E as pessoas veem isso, é nítido. Ele hoje vai para a igreja de mão dada com a esposa. Ele quer estudar, porque a igreja faz isso. Você trabalha o livro, então você logo quer aprender a ler. Por isso que a gente do segmento de fé no Brasil, os que mais consomem material literário é o cristianismo, porque
a nossa religião, o nosso segmento de fé, não gosto de falar isso, mas falando do ponto de vista teológico, é a religião do livro. Então a gente precisa ler. Então a pessoa que não gostava já começa a ler. Aí ele já quer estudar, já quer fazer um seminário, ele vem para a escola dominical, ou seja, isso vai afetando ele vai transformando todo o ambiente dele. Isso vai travando todo um sistema econômico maligno por trás. Aproveitando esse gancho, eu gostei muito da sua explicação que o senhor deu para mim sobre cristão e crente. Qual a diferença? Por exemplo, o crente, ele tem necessidade de mostrar que ele crê. Então, ele trabalha no aspecto religioso. O cristão não. O cristão, ele entende que ele é, então ele sabe o que ele faz. Por exemplo, o crente, ele tem a religião ao lado dele. Ele é um cara sectário, ele levanta muro. O cristão não. O cristão não faz isso. O cristão, ele abraça. Ele atrai para si pessoas que estão distantes, porque ele reconhece o amor de Cristo. Então, ele vai, por exemplo, o que é um crente quando trabalha? O crente, quando trabalha, ele, ao invés de trabalhar, ele ora. Ele fica num ambiente de trabalho orando, e ele atrasa a produção do trabalho, não respeita o patrão dele, não respeita a empresa e atrasa todo o sistema. O cristão não. O cristão, ele trabalha de uma forma tão fantástica, ele entende que aquele trabalho, quem deu para ele foi Deus. Então, ele honra o patrão, ele honra a empresa, ele honra os amigos, independente dos funcionários que for, do zelador à diretoria. Então, ele é um advogado cristão, com uma cosmovisão cristã. Então, ele vai fazer direito do ponto de vista cristão. Ou seja, ele não vai manipular para o mal. Ele vai tratar tanto a lei brasileira, mas sabendo que ele tem uma lei principal na vida dele, que é a lei divina, então ele vai advogar do ponto de vista justo. Ele vai ser honesto. E ele vai fazer isso com qualquer um. Com quem for, Benjamin. Independente de quem seja, se é cristão ou não, se é ateu ou não, se ele tem uma outra religião, se ele é Hare Krishna, se ele é o adorador de Vishnu, não importa. A maneira como ele vai fazer isso com a pessoa, do ponto de vista da cosmovisão cristã, a pessoa vai ver nele Cristo sobre ele. Porque um cristão, quando trabalha dessa forma, ele trabalha para glorificar a Deus. O crente não. O crente, ele é religioso. Ele precisa da religião para se esconder. Pastor, o senhor pode me dizer um país que foi influenciado pela cosmovisão cristã? A gente tem vários. Nós temos vários países. Tanto, por exemplo, não tem como. Na Alemanha, sem dúvida nenhuma, e Genebra. Na Genebra, André Bieler, né, vai dizer, né, é a maquete viva do reino de Deus na Terra. Eu acho essa frase do Bieler fantástica, né? Fenomenal essa frase dele, por tudo aquilo que Genebra representou. Porque, assim, Benjamin, a reforma protestante, do ponto de vista calvinista, por Calvino, ela é uma cosmovisão um pouco mais diferente da cosmovisão de Lutero, porque Lutero ainda teve os problemas com a política, como nosso pastor disse, né? A cosmovisão da reforma protestante traz essa ideia do Estado laico, separa igreja e Estado, não laicista, laico. Então faz essa divisão, mas ainda Lutero ainda tem uns problemas ali por causa da política, já Calvino não. Calvino não teve um problema com a política e pôde colocar ali com força a cosmovisão cristã junto com Beza, né, e John Knox, né, e John Favell, né, que são homens que transformaram Genebra, né, Universidade de Genebra, Hospital de Genebra, a própria Cruz Vermelha, né, a semente de Calvino foi a Cruz Vermelha. A ONU, 80% das decisões da ONU é tomada na Suíça, em Genebra. Genebra é a sede dos bancos. Mas por que começou lá? Por causa da cosmovisão cristã. Ou seja, quando a gente vê a Suíça, um lugar fantástico, Genebra, um lugar bonito, que respeita o próximo, segurança, prosperidade, o respeito com a ecologia, isso tudo por causa de Calvino. Isso tudo é a semente do grande reformador João Calvino que implantou lá. Ou seja, o país foi transformado. Eu acredito, Benjamin, que assim como eu e você, como você que está me assistindo, nós podemos fazer isso no nosso bairro, na nossa casa. A gente pode influenciar os nossos amigos na faculdade, na escola, ao respeito ao ambiente, ao professor, ao próximo, e a gente começar em pequenos lugares, em pequenas mudanças, assim como Calvino fez em Genebra.
Já que o senhor falou da política, tem como o senhor falar mais um pouco sobre cosmovisão cristã e a política? É um assunto interessante. A gente está vendo aí esse problema que a gente está... Porque durante muito tempo, Benjamin, infelizmente, a Igreja do Brasil ela privatizou a fé. A fé só vale família e igreja. Então, política é do diabo, entretenimento é do diabo, a gente largou tudo na mão do diabo. Então, a gente, durante muito tempo, falou que religião e política não se discute. Isso é um erro. A gente tem que falar a respeito sobre o que é fazer uma política do ponto de vista da cosmovisão cristã. Porque, assim, a política, ela vai tentar mudar a cultura através da caneta. Ela vai conseguir durante pouco tempo. Mas o que muda a cultura é uma cosmovisão cristã. Quando a igreja, ela se torna sal. Literalmente, se torna, assume a sua posição de sal. Quando a igreja assume a sua posição de sal, ela influencia a cultura. Então, quando a gente leva um candidato, vota em alguém para pôr lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, o estadual, ou na Câmara de Vereadores, presidente, governadores e senadores, a gente tem que saber em quem nós vamos votar. Qual é a cosmovisão dele sobre o mundo? O que ele pensa a respeito de aborto? Como é que ele pensa a respeito de ajuda humanitária, do próximo? Qual é o pensamento dele a respeito de drogas? O que ele pensa sobre religião? O que ele acha sobre liberdade, o direito de dizer? Eu digo até postei uma vez uma frase, um tempo atrás. Eu luto tanto, Benjamin, pelo direito da pessoa ter a sua liberdade de opinião, ainda que eu não concorde com a opinião dele, eu vou lutar pelo direito dele dizer a opinião dele. Então, eu defendo essa liberdade de expressão, eu defendo muito isso. E um político, a gente tem que votar em políticos que tenham essa cosmovisão da liberdade religiosa, das liberdades, né, dos direitos garantidos pela Constituição, que é a nossa carta magna aqui do Brasil, que a gente precisa. Como essa pessoa pensa a respeito sobre família, sobre drogas, sobre finança, o que ele pensa a respeito como resolver os problemas sociais do Brasil, sobre distribuição de renda, o que ele pensa. Então, a gente tem que falar a respeito disso. A gente tem que... Um cristão com a cosmovisão política, ele tem que pensar isso. Como alguém com cosmovisão cristã deve agir nas redes sociais? Rapaz, boa pergunta. Você tá ficando um bom entrevistador. Rede social. É a mesma coisa. Ele tem que não se posicionar como crente. Não adianta pôr lá... o Senhor é meu pastor e nada me faltará no versículo lá e ficar difamando os outros através de fofoca, rindo, por exemplo, de vídeos. O que eu vou falar aqui para algumas pessoas pode até chocar, para você vai chocar, mas é um ponto de vista da minha cosmovisão cristã bíblica. É muito comum as pessoas colocarem vídeo, por exemplo, de pessoas bêbadas, ébrias, na rede social e caçoam, riem. Eu não consigo rir disso, porque eu vejo a imagem e semelhança de Deus sofrendo por causa de um vício. Porque o que o diabo está fazendo com ela, o diabo queria fazer com Deus, destruir a imagem de Deus mesmo. Mas ele não pode, então ele vai destruir a imagem de Deus da criação dele, ele vai atacar a criação dele. Então, assim, quando alguém vai para a rede social e se posiciona, não de maneira cristã, mas crente, ele ataca o direito das outras pessoas de opinarem, ele usa palavras de baixo calão, ele não dá bom testemunho, porque eu acho que a nossa rede social, ela não é minha nem sua. A nossa rede social, ela pertence a Deus. Então, tudo que a gente digita, o que você digita lá, você está digitando do ponto de vista do que você pensa a respeito do mundo. Qual é a sua visão a respeito do mundo? Então, quando alguém fala alguma coisa sobre dor, a gente não tem que rir, a gente tem que sentir empatia, dor, chorar. Então, a nossa rede social deve glorificar a Deus. A gente contar uma piada sadia. Humor é bíblico. Existem textos de humor na Bíblia. Tem um texto em Daniel que é um texto de humor. Pouca gente sabe isso. É a maneira de um judeu fazer humor. Mas tem humor na Bíblia. Jesus era uma pessoa bem-humorada. As crianças queriam chegar perto dele. Jesus era tão bem-humorado que o primeiro milagre foi feito num casamento. Se ele fosse um cara sisudo,
mal encarado, ninguém chamaria ele para uma festa. Jesus era boa gente, todo mundo queria ficar perto dele. Então a gente saber respeitar os nossos limites, né, com ética, com decência, com respeito, mas tudo do ponto de vista cristão. A gente pode fazer isso na rede social e usar ela para glorificar Deus. Eu não acho difícil. Agora vamos finalizar com um assunto que o senhor queria deixar para o final: criação, queda e redenção. Todo segmento de fé tem a sua criação, queda e redenção. O marxismo, o budismo, Rousseau, todos eles, todo segmento de fé tem a sua criação, queda e redenção. Por exemplo, tem uma ideia: como é que o aborto ele ganha força posterior a Darwin? Porque quando Darwin diz que o mais forte sobressai sobre o mais fraco, então a mulher ela vai matar o mais fraco. O pai junto com a mãe, botar entre aspas aqui para ficar bem, entender bem bastante isso, eles começam a maltratar o mais fraco, que é o bebê. Isso é uma cosmovisão satânica maligna. Aí quando você entende que o bebê é criação de Deus, então a gente cuida, a gente zela. Então, quando você questiona que Deus é o Criador e você entende que houve uma queda, então você prega do Evangelho que o sangue purifica. Toda a cosmovisão, o Benjamin tem esses três: criação, queda e redenção. O marxismo, a criação, o universo é autoproclamado. Quando foi a queda? Quando o capital privado foi criado. Quando é a redenção? Revolução. Quando o mundo vai voltar ao chamado comunismo primitivo, né? Então vai ter uma guerra entre classes e o comunismo primitivo vai prevalecer. Isso é uma visão maligna, secular, onde não há Deus, onde não há esperança, onde não há empatia, onde não há amor, não há nada. É simplesmente guerra, simplesmente desesperança. Então, quando eu olho para o mundo, Deus é o Criador, há uma queda, mas Ele é o Redentor. Então eu entendo que a minha vida, quando passa pelo sangue, tudo que eu tenho glorifica a Deus. A minha inteligência não é uma inteligência para eu me sentir, mas para glorificar a Deus. Então, o meu carro, os meus bens, a minha família, os meus relacionamentos, tudo eu passo pelo sangue. Então os meus relacionamentos glorificam a Deus, o meu trabalho glorifica a Deus. A beleza de uma jovem, se a beleza dela não passar no sangue, a beleza dela vai ser usada para prostituição, ela vai se acabar, ela vai se destruir, mas a beleza dela passa pelo sangue. Então a beleza dela é para a glória de Deus, o talento na música, na voz. Então o que a gente precisa é passar tudo pelo sangue. Quando a gente passa pelo sangue, tudo é para a glória de Deus. Pastor, muito obrigado. É uma honra estar aqui pregando com o senhor. Eu fico muito feliz do senhor ter participado mesmo. Você que está nos assistindo aí, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo que eu creio que vai ajudar muitas vidas. Valeu, tamo junto. Paz. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Paz.